Jesus Cristo, ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal. Jesus, ele falou que eu vou expulsar. Você vai expulsar. Ah, mas não é ele que expulsa? Sim, é ele que expulsa, mas ele expulsa na atitude que nós temos. Se nós não tivermos atitudes para ordenar que o mal saia, Jesus, ele vai só ficar, né? Bem, filho, eu falei, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão. Ele não falou, em meu nome eu expulsarei. Não, ele falou, em meu nome vocês vão expulsar. Vocês vão expulsar. Vocês. Tem muita gente que está com a vida desgraçada. E aí, essa palavra é para quem se diz ser crente em Cristo Jesus. Essa palavra é para quem se diz ser cristão, né? Se diz ser, né, alguém que já é batizado nas águas, que toma ceia, congrega em uma igreja local. Pessoa fala, eu sou batizado nas águas, eu tomo ceia, eu congrego, eu sou de Jesus, eu sou evangélico. Tá, você é evangélico, você é cristão, tá? E aí, o diabo tá aí cirandando, o diabo tá pintando e roubando, enfim, ele tá pintando, tá aprontando aí na tua casa, na tua vida, tá? E tu tá o quê? Eu tô orando. Tá orando? Jesus não falou para orar, não. Jesus não falou apenas para orar ao Pai, não. Orar é uma parte. É uma parte. É algo que a gente tem que fazer sim. Uma coisa é orar a Deus. Outra coisa é determinar. É dizer, mal, sai. Viu que é demônio? Viu que é demônio? Viu que é demônio? Você tem que falar, tu tem que dar ordem. Tem que dar ordem. Ainda que não manifeste demônio nenhum. Né? Ainda que não manifeste. Até porque nem todo mundo manifesta, né? Nem todo mundo manifesta. Mas, se você identificou que tal problema, isso aí é espiritual. Isso é espiritual. Isso aí só pode ser uma coisa causada por demônio. Briga, contenda, discórdia, discussão, né? Desejo de suicídio, vontade de matar os outros, né? A pessoa tem vontade de matar os outros. Quem é de Deus não tem vontade de matar ninguém. Quem é de Deus não quer tirar a própria vida. É verdade ou não é? Quem é de Deus não quer matar ninguém. Quem é de Deus, né? Quem é de Deus não quer fazer ruindade, não quer fazer maldade. Então, pera lá. Quem está por detrás da ação, da atitude dessa pessoa? Se não é Deus, quem é? É o diabo, né? É o diabo. Jesus Cristo, ele disse que o espírito imundo, quando ele sai, ele volta. E quando ele volta com 7 espíritos piores. E aí o estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Então tem muito crente, e essa palavra é principalmente para pessoas que ainda, pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que são pessoas batizadas nas águas, pessoas que já são batizadas nas águas, que tomam ceia, que congregam. Há muitas pessoas que estão com a mente perturbada, há muitas pessoas que estão, enfermas. Lembrando que nem todas as doenças são de causa espiritual, mas ainda que seja uma doença de causa natural, né, nós devemos usar, né, da fé para que Deus venha curar. Lembrando que não é só apenas a fé que a pessoa deve recorrer para se curar, né, de uma doença de causa natural, mas a pessoa também deve se tratar, né, deve buscar ajuda médica, até porque Deus deu sabedoria aos médicos para que, através da medicina, a pessoa também venha obter o quê? Venha obter cura, né? Eu já até citei a respeito lá em Apocalipse. Em Apocalipse está escrito que as folhas das árvores, né, as folhas da árvore da vida vai servir de remédio para as nações, né? Temos lá o rei Ezequias no Velho Testamento, que Deus falou para ele que ele ia morrer. Prepara a tua casa, arruma a tua casa que tu vai morrer. Aí ele chorou, né, pediu a Deus, falou com Deus, Senhor, lembra-te, pois, que eu tenho te servido todos esses anos e tal. E aí ele chorou, copiosamente chorou. E aí diz a palavra que Deus falou com Isaías, com o profeta, vá lá e volta, fala para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele.
Aí diz lá o texto da palavra, está lá escrito lá, que Ezequias, Ezequias ele colocou sobre a chaga, sobre a ferida dele, colocou lá uma pasta, se não me engano, pasta de figos. Né? Ou seja, se utilizou da medicina da época. Então tem gente que fica nessa, não, eu vou buscar em Deus a minha cura e tal, mas aí larga o tratamento médico. Não faça isso. Se você está fazendo algum tratamento médico, ou conhece alguém que está fazendo, não faça isso. Porque se cuidar através da medicina, buscar a cura através da medicina, também é de Deus. Tem duas formas de Deus curar uma pessoa. Deus pode curar a pessoa através da fé, através do sobrenatural, ou Deus pode curar a pessoa através da medicina. Porque a medicina é de Deus. Quem criou as árvores? Quem criou, né, as plantas medicinais? Foi Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Então o homem ele só manipula. O homem vai lá, pega uma erva dali, vai, manipula lá no laboratório e tal, né, enfim, e faz com que se torne aquele comprimido, ou então aquela vacina, enfim. Mas tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, como está escrito, né? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Porque todas as coisas tu criastes e através de ti vieram a existir. Então tudo que existe, existe porque Deus assim o quis, porque Deus assim permitiu. Então a medicina também é de Deus. A medicina também é de Deus. Jesus Cristo ele falou, né? Que os doentes é que precisam de médico e não aqueles que estão saudáveis, né? Então, se você está fazendo algum tratamento, continue fazendo o tratamento. Se tem algum familiar que esteja fazendo tratamento, continua fazendo tratamento. Mas existem doenças, existem problemas que são de origem espiritual. Aí a pessoa está achando que está lidando com um ser humano. O meu marido está brigando comigo, minha esposa está brigando comigo, meu filho está assim, está assado. O vizinho está implicando comigo, colega de trabalho está me perseguindo. Aí a pessoa está achando que está lidando com a carne e com o sangue, mas não está lidando com a carne e com o sangue não, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados, potestades do ar, contra as forças espirituais da maldade, né? Então a nossa luta é espiritual. O diabo ele existe. Eu estou aqui no monte aqui, e hoje cedo eu estava descendo do monte. Eu pude ver um anjo do Senhor. No meu caminho, eu vi um anjo do Senhor. Eu não vi a face dele, não. Mas eu vi a veste dele. Sabe? No meu caminho. E sabe o que eu estava fazendo na hora que eu estava descendo o monte? Eu estava orando, pedindo Deus proteção, pedindo o Senhor para que ele desse ordem aos seus anjos para me guardar, para me livrar. Eu estava citando, eu estava falando a respeito do Salmo 91 com Deus. Né? Falando, né, que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos a meu respeito, que o Senhor venha guardar-me em todos os meus caminhos, a mim, os da minha casa, os que têm acompanhado o ministério. Aí quando eu chego mais um pouco à frente, eu vejo. Eu vi. E não é a primeira vez que eu vejo, não. No outro dia, teve um tempo atrás que eu vi na minha casa, na minha casa, lá na congregação, lá na igreja do ministério. Eu vi um anjo que deveria ter aí uns 10 metros de altura, ou até mais, sabe? Um anjo gigantesco com uma espada. Eu vi, parado na porta da minha casa. Parado. Aí você me pergunta, mas você só teve essas... Não, eu já tive várias visões. Eu já vi demônio, mas também já vi anjo. É estranho, né? A pessoa falar que só vê demônio, essa pessoa só pode estar perturbada, só está vendo demônio. Quem é espiritual, quem tem discernimento espiritual, não só vai enxergar demônios não, mas vai enxergar também anjos. O próprio Eliseu, o profeta Eliseu, ele disse para o Senhor, abre os olhos desse moço aqui e faz ele enxergar o que está à nossa volta. Aí Deus foi abrir os olhos daquele moço, né, do companheiro de Eliseu, porque ele estava cheio de medo, o exército inimigo já tinha cercado o monte onde Eliseu estava. Porque foram atrás de Eliseu. E aí Deus cegou o exército inimigo. Para que o exército inimigo não pudesse ver Eliseu. E aí Eliseu fez uma oração a Deus. E Deus foi abrir os olhos do rapaz. O rapaz olhou assim, volta assim no monte assim. Ele viu milhares e milhares de carruagens de fogo. Sabe?
Ele viu o mundo espiritual. Deus abriu os olhos dele. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se Deus abriu os olhos do povo, do mundo todo, as pessoas vão ver não só anjos, mas vão ver os demônios. Sabe o que vai acontecer? Milhares e milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, né? Bilhões, porque são cerca de 7 bilhões a 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Se Deus abriu os olhos espirituais das pessoas no mundo todo, se as pessoas de uma hora para outra enxergarem o mundo espiritual, elas vão ver os anjos e vão ver os demônios. E sabe o que vai acontecer? Praticamente a população toda mundial vai se converter. Vai se converter. As pessoas vão correr, sabe? Vão correr para os templos, para as igrejas. Sabe? Eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Mas isso vai acontecer. Não falta muito, não. Isso vai acontecer. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver. Está escrito, né? Está profetizado. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Verá quem? Jesus Cristo. Todo olho verá. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então você vê, hoje cedo eu estava descendo do monte, de tardezinha, finalzinho da tarde, e Deus me mostrou. Eu até pensei que era um animal, mas não era não. Não era não. Não era não. Era um anjo. Foi um anjo sim. Não foi coincidência não. Eu estava falando a respeito do Salmo 91, falando sobre a questão de Deus dar ordem aos seus anjos. E ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todo o caminho. E eu estava onde? Eu estava num caminho. Eu estava descendo o monte, estava numa trilha, ou seja, num caminho, descendo do monte. E aí eu vi. Vum. Eu vi. Então, gente, o mundo espiritual, ele existe. Os anjos existem e Satanás e os seus demônios também existem. Então, existem coisas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Existem coisas, existem problemas. Você pensa que é de causa natural, mas não é não. Você está enfrentando é demônio, é demônio. Jesus ele falou que o demônio ele sai, mas depois ele volta. E quando ele volta, volta com reforço. Ele volta com reforço. Ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Jesus fala que quando esse espírito ele volta com 7 espíritos piores do que ele, o espírito imundo, né, o espírito mau, Jesus ele fala que ele encontra a casa varrida e adornada. Aí eu te pergunto, quem varreu a casa e quem arrumou a casa? Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus ele fala, e o mais valente, é necessário que o mais valente venha amarrar aquele que se considera valente, que é Satanás. Satanás se considera valente, né? Ele se considera valente. E tem muito crente aí, tem muita gente aí querendo botar Satanás em pé de igualdade com Jesus Cristo. Satanás não é nada comparado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. O apóstolo Paulo fala, né, em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo ele dá o seguinte testemunho a respeito de Jesus Cristo. Que Paulo ele fala assim, que Jesus Cristo, porque por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Porque para ele quem? Jesus Cristo. E por ele foram criadas todas as coisas. Então quem criou todas as coisas é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo, né, diz a palavra que tudo foi criado pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje Jesus Cristo ele habita no meio de nós através do Espírito Santo. Jesus Cristo ele disse que aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Então, hoje Jesus Cristo ele se faz presente através do Espírito Santo. Mas em breve, logo logo, Jesus Cristo ele vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e todo olho verá, e toda língua e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
O mundo espiritual, ele existe. Tem pessoas que ficam, porque eu tô... Tem gente que fica focado no problema, aí fica choramingando, o meu problema, Tá, eu já sei o teu problema. Jesus Cristo, então, tá cansado de saber qual é o teu problema. E o teu problema, sabe qual é? Sabe qual é a origem do teu problema? A origem do teu problema é espiritual. A raiz do problema é espiritual. É que nem aquela frase, né? Arrancando o mal pela raiz. Arrancando o mal pela raiz. Então há problemas que é de origem espiritual, que a raiz é espiritual. E como é que você vence uma coisa, um problema que é espiritual? No espírito. Por isso que eu tenho falado para as pessoas que têm me acompanhado aqui pelo Facebook e pessoas que me acompanham pelo WhatsApp. Não basta apenas orar. Não basta só apenas ficar falando com Deus, Senhor, resolva isso, resolva aquilo. É que nem Deus falou para Moisés, Moisés, para de me clamar, Moisés. Não é hora de me clamar não, Moisés. Olha o que tem aí na tua mão. Olha só o que eu te dei aí, ó, Moisés. Olha só o que você tem nas tuas mãos. O que Moisés tinha nas mãos? O cajado. Com aquele cajado, ele lançava o cajado virava serpente. Com aquele cajado, ele ia e batia na rocha e saía água da rocha. O cajado, ele representa a minha fé e a tua fé, sendo que a fé sem obras, ela é morta. Aí Jesus Cristo, ele vai dizer assim, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão. Em outras palavras, em meu nome, vocês que creem em mim, em meu nome, expulsarão. Se entrar um cachorro na tua casa, um cachorro leproso, o portão está aberto, aí o cachorro entra, cachorro de rua, leproso. Se ele deitar lá no sofá da tua casa, você vai fazer o quê? Vai ficar olhando pro cachorro? Vai deixar ele pegar o controle remoto, cruzar as perninhas e ficar trocando de canal? Vai deixar fazer o cachorro fazer isso? Entrar na tua casa e subir no sofá ou deitar na sua cama? Você não vai deixar, né? Você vai pegar uma vassoura e vai escorraçar o cachorro da sua casa, não vai? Então a mesma coisa somos nós em relação a Satanás. Satanás já foi derrotado. Satanás já foi derrotado. Tem até um corinho que diz, né? Satanás é derrotado, Satanás já foi derrotado. Há 2000 anos atrás. Sendo que as pessoas estão nessa, né? Porque o Satanás diante de Jesus Cristo não é nada. Jesus Cristo já tomou a chave da morte do inferno já, de Satanás. Sabe? Jesus Cristo vai manter Satanás preso por 1000 anos. Depois ele vai ser solto por um espaço curto de tempo. Vai tentar, né, fazer com que as pessoas lá no momento presente lá esteja, né, querendo se rebelar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele não vai arrumar nada. Qual vai ser o final de Satanás? Lago de fogo e enxofre. Jesus, ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então tem gente que fica nessa, tem gente que já é batizado nas águas, né, já congrega, toma ceia, mas o que acontece? Tem muita gente que veio para Jesus, mas não foi ensinado, sabe o quê? A ser um soldado da fé, a ser um guerreiro da fé, sabe? Ser um guerreiro, alguém que bata de frente com Satanás, bata de frente com os demônios. Esses sinais seguirão aos que crerem. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo tem o direito dado por Jesus Cristo para expulsar o mal. Jesus Cristo, ele disse assim, após ter ressuscitado, eis que me foi dado todo o poder, não é um pouquinho, 10%, 20% de poder, não. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E lá em Apocalipse fala que ele tomou a chave da morte e do inferno. Então que história é essa? Que história é essa? A pessoa fala que é de Deus, que é de Jesus e o diabo, o diabo só marretando a pessoa, arrebentando com a vida da pessoa. Não. Deus sabe. Não, essa doença aqui, que nada. Não, esse problema aqui no meu trabalho, esse problema aqui na minha vida financeira, esse problema, essa depressão, isso acontece, é normal. Isso é normal, isso que eu tô vivendo. Não é normal não. Não é normal não. Isso é anormal. Principalmente para quem diz que crê em Jesus Cristo, crê em Deus, para quem diz que lê a palavra, para quem diz que crê no Deus da Bíblia.
Isso não é normal não, isso é anormal, sabe? Tem milhares de pessoas aí, ó, pelas igrejas aí fora, gente perturbada. Gente perturbada. Pessoas que se bobear, se você for orar, corre o risco da pessoa, sabe, manifestar até com demônio. Ué, mas pô, fulano prega, fulano profetiza. Ué, mas tem nada a ver isso não. Tem nada a ver isso não. O apóstolo Paulo, ele disse que o diabo, ele se revela, né? Ele se mostra como um anjo de luz. O diabo, ele se mostra como um anjo de luz. Então, tem muita gente aí que está sendo oprimida pelo diabo. E eu corro o risco de dizer aqui que tem gente aí que anda até possessa pelo diabo. Possessa. Porque não é normal. Não é normal um crente espancar os outros, bater nos outros, xingar, amaldiçoar, querer matar os outros ou até matar os outros. É cada história, cada coisa que tu escuta por aí, sabe? Mas assim, o mundo espiritual ele existe, o diabo ele existe, os anjos de Deus existem. Então, é uma guerra, é guerra. Eu tenho que falar assim, desse jeito mesmo. Tem que falar desse jeito mesmo para ver se a ficha cai. Estamos vivendo numa guerra. Não é só uma guerra ideológica, não. Não é só uma guerra política, não. Isso que você vê, por exemplo, de guerra de negócio de direita, de esquerda, negócio de ideologia, disso. Isso aí é só o reflexo do que acontece no mundo espiritual. Porque o verdadeiro inimigo, ele é espiritual. Então a gente tem que usar de autoridade para expulsar o mal, sabe? Tem muita gente aí que tá, sabe, recuando para Satanás. Satanás, ó, tá, ó, só marretando, só espancando a pessoa, arrebentando a pessoa. É aquele ditado, é aquela frase, se o crente soubesse, o crente em Cristo Jesus, soubesse a força que ele tem em Deus, ele não deixaria o diabo, sabe, pintar e bordar com ele, não. Não deixaria o diabo fazer gracinha com ele, não. Então, é uma guerra espiritual, gente. É uma guerra espiritual. E nós estamos nesse propósito, o propósito de setembro da perfeição de Deus. Setembro da perfeição. O 7 significa perfeito, concluído, realizado, consumado, terminado, maduro, perfeito, né? Esse é o significado da palavra 7. Então, até o dia 30 de setembro, eu vou continuar orando pela manhã, no horário de meio-dia, e também no horário da noite, no horário de meia-noite, tá bem? Eu não fiz a live do horário de meio-dia porque tive um problema no celular, sendo que eu postei um vídeo lá pelo YouTube. Amanhã, de repente, eu vou postar de novo o vídeo lá pelo YouTube. Quem não puder, quem olhar no meu Face e ver assim, ué, cadê cadê o vídeo, né? Cadê a live do horário de meio-dia? Qualquer coisa eu vou postar na minha linha do tempo, né? Primeiro eu vou postar lá no canal. Depois que eu postar lá no canal, eu posto na minha linha do tempo. Aí o pessoal já vai ficar sabendo que, na verdade, eu gravei e joguei no YouTube. Glória a Deus. Mas o do horário de meia-noite, certamente eu vou estar ao vivo. E amanhã, sexta-feira da libertação total. Não vamos baixar a guarda pro diabo, não. É guerra. Um dos títulos de Deus é Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Quando fala Senhor dos Exércitos, está fazendo uma referência a respeito de Deus, de que ele é o Senhor dos anjos. Exército, Senhor dos Exércitos celestiais. Né? Há muitas passagens, principalmente no Velho Testamento, que tem esse termo, Senhor dos Exércitos. Então Jesus Cristo, ele é o Senhor dos Exércitos. Quando ele vier nas nuvens dos céus, ele vai vir com miríades e miríades de anjos. Lembrando que para cada um demônio, nós temos aí dois anjos, né, para poder guerrear, né? Foram de 100%, pelo menos a terça parte Satanás trouxe com ele. Ou seja, 30% ficou com o diabo e 70% ficou com Deus. Isso significa, sabe o quê? Que para cada um demônio, Deus tem pelo menos dois anjos. Um para segurar o demônio e o outro, ó, para sacudir o demônio, para, sabe,
Pra descer a lenha, pra descer a espada no capiroto. Então é isso aí, gente. Eu vou estar terminando. Compartilha essa live. Abençoe vidas. E receba do Senhor o teu galardão, tá bom?